Pronto, gente, estamos de volta. Foi bem rápido. Continuemos agora os nossos estudos acerca das competências concorrentes. Competências legislativas concorrentes entre a União, Estados e Distrito Federal. No bloco passado, agora há pouquinho, nós passamos 4 notas aí para o seu portfólio, 4 notas extraídas dos 4 parágrafos do artigo 24 da nossa Constituição. E agora, na sequência, nós vamos nos debruçar sobre cada um dos incisos que anunciam as competências legislativas concorrentes. Eu acredito que você vem me acompanhando nestas últimas aulas, todas postadas no canal, em que estamos trabalhando, as competências. O esforço, dedicamos o dia de hoje todo para isso, para estudarmos as competências. Começamos com o artigo 21 da Constituição, quando vimos o quê? Vimos as competências administrativas exclusivas da União, aquelas que não podem ser delegadas a outros entes federados. Na sequência, estudamos o artigo 22, quando vimos as competências legislativas. Artigo 21, administrativas. Artigo 22, competências legislativas privativas da União, aquelas que podem ser delegadas a outros entes federados mediante lei complementar. Continuando, vimos o artigo 23, e no artigo 23 estudamos as competências administrativas concorrentes. Comuns. E comuns entre quem? Comuns entre União, Estados, Distrito Federal e município, todos os 4 entes federados contemplados naquelas competências administrativas comuns do artigo 23, e agora estamos trabalhando o artigo 24. Competência o quê? Administrativa? Não. Competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente. Concorrente entre quem? Entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Não estamos tratando de município. Município é coisa lá para o artigo 30. Não chegamos lá ainda. E agora nós vamos passar um por um os incisos do artigo 24, explicando porque ali é matéria de competência legislativa concorrente entre os 3, União, Estado e Distrito Federal, e não competência privativa da União. Artigo 24, caput. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1º, direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico é uma competência legislativa concorrente para a União, para os Estados e para o Distrito Federal. E muito cuidado com este inciso 1º do artigo 24. Preste toda a atenção do mundo neste inciso 1º do artigo 24 da Constituição, porque é o queridinho do examinador. O examinador da sua banca de concurso é apaixonado, idolatra este inciso 1º. Sabe por quê? Porque ele adora misturar, embaralhar este inciso 1º do artigo 24 com o inciso 1º do artigo 22. Inciso 1º do artigo 22, tratando das competências legislativas privativas da União. Aí confunde você, misturando, embaralhando com o inciso 1º do artigo 24, onde temos as competências legislativas concorrentes. Eu vou ler um e vou ler outro. Vou explicar um e vou explicar outro, para que você não caia na confusão, não caia na armadilha aí preparada pelo examinador. Quando estamos tratando de competência legislativa concorrente para a União, Estados e Distrito Federal, usamos do direito que pode, a respeito dos quais pode-se legislar concorrentemente, é direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Já no artigo 22, inciso 1º, nós temos como competência privativa da União, legislar sobre direito civil,
direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Esta é a série de direitos cuja competência legislativa é privativa da União. Não confunda direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, privativa da União, com direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. E aí nós vamos procurar agora a lógica deste inciso primeiro para ser considerado, para ser aqui, se determinar que seja uma competência legislativa concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. Você lembra da aula passada, agora há pouquinho, quando dissemos que nessa história aí de legislar concorrentemente o papel da União é de estar criando normas gerais? Então, a União já fez isso em relação ao direito tributário. Nós possuímos um Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional, eu acho que você que está aí assistindo minhas aulas, de vez em quando escuta um galo cantar, escuta um cachorro ladrar, passarinho. Nosso estúdio aqui improvisado é bem no meio de um sítio mesmo, vá se acostumando, vá abstraindo esses sons da natureza, da roça, e vamos nos ligar aqui no direito constitucional. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, eu estava dizendo que a União já editou o Código Tributário Nacional, e esta é uma legislação que trata de normas gerais sobre os tributos no país. Mas, quando a União legisla, trazendo ali normas gerais, isso exclui a competência dos Estados e do Distrito Federal para legislar de forma suplementar? Não. Os Estados continuam com a possibilidade de legislar sobre direito tributário para suplementar aquilo que é necessário às suas peculiaridades locais. Da mesma forma, o direito financeiro trata de orçamento, entre outras coisas, e todos os entes federados têm o seu orçamento aí para ser aprovado de acordo com legislações próprias. Direito penitenciário, nós temos presídios federais? Temos. Então a União precisa legislar a respeito? Precisa. Nós temos presídios estaduais? Temos, e a União pode legislar acerca de normas gerais para todo o sistema penitenciário do Brasil? Pode. Mas cada Estado e o Distrito Federal possui competência para legislar, suplementando as normas gerais da União sobre o direito penitenciário. Mesma forma econômico e urbanístico. No inciso 2º do artigo 24, nós temos o orçamento. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre orçamento. Acho até que uma repetição aqui desnecessária, porque orçamento já estaria incluído aqui no direito financeiro, conforme inciso 1º, agora há pouco estudado. Juntas comerciais. Cuidado com juntas comerciais no inciso 3º do artigo 24, porque juntas comerciais também o examinador costuma especular. Porque lá no artigo 21, inciso 1º, nós temos como um dos ramos do direito cuja competência legislativa é privativa da União, o direito comercial. Hoje mais comumente chamado de direito empresarial. Mas o direito comercial, legislar sobre direito comercial é competência privativa da União. Artigo 21. Aí aqui no artigo 24, quando tratamos das competências legislativas concorrentes, me aparecem juntas comerciais, aí o examinador joga essa ideia. Juntas comerciais, direito comercial, vou enganar o candidato. Juntas comerciais, cada Estado. O Distrito Federal possui a sua junta comercial e legislar sobre ela é um assunto local. A União pode até legislar sobre isso, trazendo normas gerais, mas as especificidades, a legislação suplementar, fica a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 4.
custas dos serviços forenses. Custa dos serviços forenses, as custas, né, as custas do processo que você move aí na justiça, possuem uma natureza de taxa. E taxa é uma espécie tributária. Então, também acho que aqui está ocorrendo uma repetição desnecessária, porque não é competência concorrente legislar sobre direito tributário, e custos de serviços forenses são taxas, e taxas são espécies tributárias. Competência legislativa concorrente. Inciso 5, produção e consumo. A União editou, criou Código do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, né? E aí nós temos uma lei federal, né, criada pela União, que trata de modo geral a respeito do direito do consumidor, mas isso não afasta a competência suplementar dos estados e do Distrito Federal para legislar a respeito. E aí o sexto, inciso sexto, compete à União, os estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Direito ambiental puro, né? Proteção ao meio ambiente. Então isso aí está no rol da competência legislativa concorrente. Todos os entes federados possuem obrigação para com o meio ambiente. Inclusive é uma das competências comuns, né, administrativas comuns a todos os entes federados. No inciso 7º nós temos proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Todos os entes federados possuem o seu patrimônio com valor histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, por isso que todos estão legitimados a legislar e concorrentemente. Se a União editou norma de caráter geral, que os estados e o Distrito Federal suplementem tão somente. E aqui nós temos o inciso 8º, mais uma competência legislativa concorrente. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, meio que repetindo pela lógica onde entra a questão de meio ambiente, consumidor, bens de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano a esses bens, uma competência legislativa concorrente. E aí nós vamos para o inciso 9. Competência legislativa concorrente para a União, Estados e Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí a União, em relação à educação, por exemplo, né, editou, criou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases sobre a Educação. Mas isso não afasta a competência dos estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente, suplementando essa Lei de Diretrizes e Bases naquilo que lhe for ali peculiar. Por isso que mais uma competência legislativa concorrente. E vamos para o 10º. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. A competência legislativa para tratar de direito processual é privativa da União, direito processual. Mas criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas é uma competência concorrente. Aqui não estamos falando de processo, não. Aqui estamos falando de criação, funcionamento e processo, sim, do juizado das pequenas causas. Como é que vai tramitar, né? Você entrou com a sua causa, entrou com sua ação, mas é uma ação daquelas contempladas na Lei 9.099. Então é nessa particularidade dos juizados de pequenas causas, os juizados especiais, né, civil e criminal, nós temos essa competência legislativa concorrente para União, Estados e Distrito Federal. E 11. É uma competência concorrente legislar sobre procedimentos em matéria processual. De novo,
Legislar sobre processo é competência privativa de quem? Da União, nos termos do artigo 22. Todo processo, todo. Agora, legislar sobre procedimentos em matéria processual é outra história, né? Como é que vai funcionar no âmbito do Estado a justiça, né? Como é que vai ser cobrado as custas processuais, aonde se dirigir o advogado, as partes, toda esta dinâmica procedimental é uma competência legislativa concorrente. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. O inciso 12 do artigo 24 nos diz que é uma competência legislativa concorrente legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Aí você vai ter que ter um cuidado especial com este inciso 12, porque é possível que o examinador queira confundir você entre, né, o entendimento que se deve dar a este inciso 12 do artigo 24 e uma competência privativa da União, que é quanto à Seguridade Social. Legislar sobre Seguridade Social é uma competência privativa da União. Aí vem aqui o artigo 24, tratando das competências legislativas concorrentes, nos traz no inciso 12 que uma das competências concorrentes é previdência social, proteção e defesa da saúde. Causa uma confusão porque dentro da Seguridade Social, cuja competência legislativa é privativa da União, nós temos justamente a saúde, a previdência e a assistência. Assistência social, a previdência social e a saúde. É isto que compreende a Seguridade Social, aquela competência legislativa privativa da União. E agora que apareceu previdência social e proteção e defesa da saúde, dois dos componentes da Seguridade Social, cuja competência legislativa é privativa da União, você tem que entender o seguinte e ser um pouco paciente com o nosso Constituinte. Claro que a nossa Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem, né? A ordem anterior constitucional deixou de existir e uma nova ordem foi inaugurada. Só que o Constituinte originário não fez tudo do nada. Claro que muitas práticas legais observadas na ordem antiga foram, né, absorvidas e foram contempladas e foram ali positivadas no texto da Constituição. E tudo bem que legislar sobre Seguridade Social é privativa da União. Seguridade Social no seu todo. Mas vamos para a Previdência Social e vamos para a saúde e vamos para a assistência aos desamparados, né? Assistência social. Todos os estados não possuem os seus servidores públicos e esses servidores públicos não podem ter uma previdência social própria daquele estado, certo? Então surge para esse estado, surge para o Distrito Federal esta necessidade de legislar de forma suplementar, complementar às normas gerais da União sobre previdência social. Os estados também têm a competência de legislar sobre saúde, sim, tudo bem que existe a norma geral da União, inclusive criando o SUS, integrando todos os entes federados, mas certas particularidades ali para o Estado e para o Distrito Federal existem que precisam do tratamento local, tratamento ali específico e suplementar às normas gerais. Por isso que está aqui, aí para você evitar todo este entendimento complexo, busque gravar o que diz esse inciso 12 do inciso 24. Legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é competência legislativa concorrente para a União, para o Estado e para o Distrito Federal. E legislar sobre Seguridade Social é competência privativa da União. Grave textualmente o que está dizendo em um e outro inciso, em um e outro artigo, porque o examinador ele foge de certas situações, né, complicadas, de entendimento meio aí nublado, porque isso dá margem para recurso. Ele põe mesmo o texto
Está dizendo na Constituição que legislar sobre Seguridade Social é competência privativa da União, pronto. Está dizendo na Constituição, lá no artigo 24, inciso 12, que legislar sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde é competência legislativa concorrente, pronto. Ele sai da fogueira e deixa apenas para você o desafio de memorizar e reproduzir o texto da Constituição. E vamos para frente. Inciso 13. Uma competência legislativa concorrente é a assistência jurídica e defensoria pública. Cada estado tem a sua defensoria pública, então também o Distrito Federal possui a sua defensoria pública. Então aqui está a competência legislativa concorrente sobre assistência jurídica e defensoria pública. Não existe mistério e já vamos para o 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e assistência social, né? Um daqueles componentes da Seguridade Social, mas está aqui amarradinho como competência legislativa concorrente, legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiências, né? Essa questão da acessibilidade, né? Tão comum nos dias de hoje, passa por aqui. União com normas gerais, cada um dos entes aí, Estado e Distrito Federal, legislando de forma suplementar. No 15, proteção à infância e à juventude, né? Proteção à infância e à juventude e competência legislativa concorrente para a União, Estados e Distrito Federal. Nós temos aí os conselhos tutelares, pode ter uma legislação da União tratando de normas gerais, mas cada Estado e o Distrito Federal pode suplementar esta legislação com o intuito de proteger a infância e a juventude. E no 16, o 16 é o último dos incisos aqui do artigo 24. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Cada Estado tem sua polícia civil. Compete a esse Estado legislar naquilo que lhe for peculiar sobre a sua polícia civil. Se existir uma norma da União legislando a respeito, traz apenas um caráter geral. As especificidades serão suplementadas pela legislação de cada Estado. Lembre que a Polícia Civil do Distrito Federal é mantida e organizada por quem? Pela União. Gente, com isso nós encerramos esta aula, encerramos esta série de aulas que gravamos hoje sobre as competências. Espero que tenha sido útil aí aos seus projetos de estudo. Agradeço mesmo a sua audiência. Peço até que, se você gostou, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, ativa ali o sininho para receber as notificações sobre nossas aulas, né? Cada vez que postarmos uma nova aula. E olhe que fazemos isso quase todos os dias, porque o nosso intuito é trazer para você aqui neste canal o curso completo de Direito Constitucional. Agradeço mesmo a sua audiência e espero você no nosso próximo encontro. Até breve.